Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a gasolina e a inflação no Brasil, a luta de classes em torno da Petrobras. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Lembrando também que temos um boletim de notícias agora do canal, né? Em gringo, uma newsletter totalmente de graça. E agora sábado a gente vai enviar a primeira newsletter da semana, né? O primeiro boletim de notícias da semana. Então se inscrevam, o link está na descrição do vídeo. Maxwell, coloca na descrição do vídeo, por favor, e eu vou colocar também como primeiro comentário fixo. Já temos mais de 3.000 pessoas inscritas, foi lançado essa semana, sucesso total. E aí, sábado agora vem o nosso primeiro boletim de notícias. Camaradas, nota, eu prometi a vocês que ia falar muito, né, nos próximos dias sobre a questão do aumento do custo de vida, né? Todo mundo está sentindo como tá cara as coisas. Todo mundo que vai no supermercado não aguenta mais. Um camarada fez um comentário até num vídeo do meu canal. Ele falou que o grande desafio é entrar no supermercado e gastar menos de R$100, né? Que tá impossível e tal. E aí eu gravei um primeiro vídeo debatendo a questão da inflação no Brasil, porque está tudo caro, em que a gente fez uma análise mais geral. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Agora a gente tem um segundo vídeo, a gente vai começar a destrinchar temas específicos. O primeiro dele é a questão dos combustíveis. Veja, a gasolina subiu quase 10% em 2024 e foi sozinha o maior responsável pelo aumento da inflação no Brasil. Perfeito? Qual é a questão? A questão de fundo é o seguinte: o petróleo e seus derivados são um combustível fundamental da segunda fase da Revolução Industrial e tem ainda um papel muito forte na dinâmica capitalista, né, e no próprio consumo energético da produção global. Existe todo um debate sobre a necessidade de superar os combustíveis fósseis, de parar de usá-los, que estamos de pleno acordo. Fato concreto é que hoje o petróleo ainda tem um papel importantíssimo, né, no consumo energético da dinâmica produtiva capitalista e que o Brasil, em particular, é um país de dimensões continentais que é interligado de maneira precária fundamentalmente por meios rodoviários. Então, o grosso das mercadorias e pessoas do Brasil é conectada por meios rodoviários, portanto, que usam gasolina e diesel, né, derivados do petróleo. Isso, evidentemente, é um erro brutal. É um erro brutal sobre vários aspectos, né? Isso prejudica o meio ambiente, isso encarece cadeias produtivas, isso mata pessoas, né? No Brasil, mais de 30.000 pessoas morrem por ano no trânsito, isso mata pessoas. Isso é antieconômico, enfim, uma série de problemas que tem a ver, inclusive, com a própria dinâmica do capitalismo dependente brasileiro, né? Eu aqui tenho uma discordância importante com meu querido amigo Elias Jabbour, que ele elogia bastante o JK por ter aproveitado a tendência que estava colocado à época da necessidade das grandes montadoras dos países imperialistas de exportarem meios de produção para a periferia, né? E a partir daí o JK se aproveitou dessa oportunidade para criar uma indústria automobilística no Brasil, não é indústria automobilística nacional. A coisa já foi menos pior, mas o Brasil não tem indústria automobilística nacional. O Brasil tem marcas estrangeiras instaladas no Brasil e que condicionaram toda a construção da geografia econômica do país ao interesse desses monopólios estrangeiros, né, do centro do imperialismo, o que impediu o Brasil de pensar um modal de transporte centrado, né, em ferrovias, em hidrovias e colocando o modal rodoviário como auxiliar, o que num país das dimensões do Brasil faria muito mais sentido. Dito isto, esta é a realidade hoje. Então, todo aumento do preço nos combustíveis faz muita diferença no preço das coisas. Porque a comida, a roupa, as bugigangas que a gente compra nas lojas, tudo isso, grosso modo, é transportado via caminhão, né? Então, assim, todo aumento no combustível vai ter repercussões tendencialmente
no consumo popular da classe trabalhadora. E o combustível, ano passado, a gasolina em especial, aumentou quase 10%. E aí a gente tem a grande questão. Por que aumentou? Por que a gasolina aumentou 10%? Aqui é muito importante prestar atenção. Veja, o candidato em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu acabar com o PPI, a política de paridade de importação, né? E abrasileirar o preço dos combustíveis na Petrobras. Vamos lembrar, isso aqui é muito importante. O Michel Temer, no contexto imediato ao golpe, transformou a Petrobras na vaca leiteira do mercado privado. A Petrobras adotou o PPI, a política de paridade de importação, vendendo aqui o seu produto de acordo com a cotação do mercado internacional. Então, aumentou muito o preço dos combustíveis, fez um programa de desinvestimento criminoso, saiu entregando o patrimônio público da Petrobras de graça, inclusive vários casos de corrupção aberta, né, saiu demitindo em massa e colocou que a principal função da Petrobras era gerar dividendos para os acionistas privados. Né? Então a Petrobras virou a vaca leiteira do mercado. E a consequência disso foi um aumento violentíssimo do preço dos combustíveis. O Bolsonaro, entreguista, miserável, inimigo do Brasil e do povo brasileiro, deu continuidade a essa política. É por isso que no governo Temer e no governo Bolsonaro a gente viu o preço dos combustíveis explodir, a gente viu greve dos caminhoneiros e por aí vai. O presidente Lula prometeu dar um fim nisso e abrasileirar o preço dos combustíveis. Esse ponto aqui é muito importante. Veja, o Brasil ele não é autossuficiente na produção de derivados do petróleo. Ele pode ser, tem todas as condições para ser, mas ele não é ainda. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo bruto, de óleo bruto, né? Então a gente tem a matéria-prima mais que necessária para produzir toda a gasolina, todo o óleo diesel, todo o querosene de aviação que a gente consome. Mas a gente ainda não é autossuficiente na produção de derivados de petróleo. Mas o Brasil produz mais de 60% do combustível que consome. Portanto, as mudanças no preço do dólar impactam no combustível, sim. As mudanças no mercado internacional de petróleo e de derivados de petróleo impactam no preço interno, sim, mas não determinam esse preço, entendeu? Mas não determinam, dado que o Brasil ele produz em média, e aí eu falo isso em média porque eu já vi números divergentes, inclusive se alguém puder me explicar em detalhes por que tem números divergentes, eu agradeceria muito. Eu já vi alguns especialistas falando que o Brasil produz 65% de todo o combustível que consome, eu já vi outros falando que é 62%, eu já vi outros falando que é 70%, eu já vi outros falando que é 68%. É por isso que eu falei que o Brasil produz mais que 60%, né? Então, que eu nunca vi ninguém falando, nenhum geólogo, nenhum especialista na Petrobras, na questão do petróleo, falando menos que 60%. Mas é isso, né? Já tem pessoas que falam que o Brasil produz 70% de todo o combustível que consome. Ou seja, a variação no preço do dólar e a variação no mercado internacional não determina, em absoluto, o preço dos combustíveis aqui. O governo Lula anunciou o fim do PPI, ainda na época que o Jean Paul Prats era presidente da Petrobras. O PPI acabou? Não. O PPI não acabou. Esse ponto é fundamental. O que o governo Lula fez foi reduzir o ritmo de aumento dos preços, no sentido de que o preço dos combustíveis no Brasil continua referenciado pelo mercado internacional, desconsiderando que os custos de produção do consumo interno brasileiro não são referenciados em dólar 100%, que a gente produz, a maioria do combustível que a gente consome no Brasil. A diferença é que o Bolsonaro e o Temer, nunca vamos esquecer isso, viu, gente? O Bolsonaro e o Temer faziam o reajuste de combustível, chegou um momento que estava quase toda semana, né, gente? Era o caos. O governo Lula está fazendo isso de maneira mais espaçada, mas o governo Lula mantém a lógica do PPI e aqui eu vou demonstrar para vocês a partir de um gráfico com informações importantes, né? Esse texto é do camarada Davi De Castro, Inflação 2024. O que ela mostra e o que ela esconde. E aí, nesse texto, o Davi De Castro, ele vai falar sobre a questão dos combustíveis a partir do segundo parágrafo. Bom, o câmbio foi um dos principais motores da inflação em 2024. O dólar que encerrou o ano cotado a R$ 6,167,
acumulou alta de 27,63%, pressionando os preços dos produtos importados, insumos produzidos e bens que competem como importados. A lógica do PPI, introduzida no governo Michel Temer, segue expondo a economia brasileira às flutuações internacionais. Essa política atrela os preços domésticos de combustíveis ao mercado internacional e ao dólar, desconsiderando os custos internos de produção. O objetivo é maximizar o lucro dos acionistas em detrimento da maioria da população. O gráfico abaixo evidencia a permanência da relação entre o preço do barril de petróleo Brent e o preço da gasolina e do diesel no Brasil. Em 2024, a gasolina acumulou alta de 9,71%, sendo o item de maior impacto individual na inflação, 0,48%. Enquanto o diesel é essencial para o transporte de mercadorias, gerou aumentos em alimentos e outros bens essenciais. Aí aqui está o gráfico, vou até diminuir um pouquinho para ficar melhor na tela. Ó, a linha azul é o óleo diesel, o negócio verde é o petróleo Brent, né? A cotação do petróleo no mercado internacional em dólar. E essa linha aqui, que eu acho que é marrom, é a linha da gasolina. Vocês percebem que as linhas aqui, a do óleo diesel e a da gasolina, vão mais ou menos acompanhando, né, a cotação do petróleo Brent e, presta atenção, e neste momento estão acima dele. Então, o Brasil está remunerando acionistas da Petrobras de acordo com o lucro, com a venda de combustíveis, como se o preço dos combustíveis no Brasil fosse determinado pelas flutuações do mercado internacional e o Brasil fosse totalmente dependente da importação de combustíveis como gasolina e óleo diesel. E só faria sentido se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo e derivados. Aí a gente poderia conversar realmente uma merda, né? Não é o caso. Mas a coisa é ainda mais grave. Vamos abrir aqui outra matéria que é da APET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Presta atenção na gravidade disso aqui. Petrobras pagou 64,2 em dividendos em 2024. 64,2 bilhões, né, gente? Em dividendos. Mais do que o lucro de 53,65 bilhões. Ou seja, Petrobras pagou em dividendo para os acionistas privados e para a União 64 bilhões. Detalhe, zero imposto, porque não tem imposto sobre lucros e dividendos no Brasil. Foi maior que o lucro da empresa. Vamos ver aqui. A Petrobras pagou até o terceiro trimestre de 2024 64,2 bilhões em dividendos, um valor que supera em 10 bilhões o lucro líquido da empresa, segundo denuncia o Sindipetro Rio de Janeiro. Entre 2019 e 2023, 5 anos, a Petrobras pagou em dividendo 439,23 bilhões. Um valor que é 87,85% do seu valor em mercado, alçado em 500 bilhões. A Petrobras distribuiu a seus acionistas quase outra Petrobras. Vocês entenderam isso? O valor de mercado da Petrobras é 500 bilhões. A Petrobras pagou em dividendos, né, 439 bilhões de reais. Bilhões de reais. Entenderam? E aí, veja, o que é que está em jogo aqui? O governo Bolsonaro e Temer, eles operaram numa lógica de, como eu já falei, transformar a Petrobras na vaca leiteira do mercado privado e desmontar a empresa até conseguir a sua privatização completa. O Paulo Guedes disse abertamente isso. O governo Lula, vocês querem elogios ao governo Lula? Pronto. Eu vou fazer um elogio agora que eu nem considero elogio, viu? O governo Lula tem o mérito de parar o desmonte da Petrobras. Parou de desmontar a Petrobras. Beleza. Certo. Tamo junto. Parou desmonte da Petrobras, a Petrobras não vende mais toda semana algum ativo seu. Massa, o elogio está feito. Dito isto, o governo Lula não acabou com o PPI, a política de paridade de importação. O governo Lula não reverteu as privatizações feitas, especialmente nas refinarias da Petrobras. E aqui, gente, dado básico, para você transformar petróleo bruto em querosene de aviação, em gasolina, em óleo diesel, em outros derivados do petróleo que fazem parte das cadeias industriais, você precisa ter refinarias, capacidade de refino, indústria petroquímica e por aí vai. Foram privatizadas a refinaria Landolfo Alves, da Bahia, a refinaria
Isaac Sabá, do Amazonas, e a refinaria Clara Camarão, do Rio Grande do Norte, só para citar alguns ativos da Petrobras privatizados, dados de graça para o mercado privado, inclusive em casos de corrupção descarados, né? E para não citar a BR Distribuidora e por aí vai. Pois bem, a partir do momento que essas refinarias elas estão privatizadas, elas não precisam seguir a política de preços da Petrobras. Tá, a Petrobras baixou o preço. Ah, foda-se. Eu sou uma empresa privada, eu quero meu lucro e eu vou deixar o preço como eu quiser. E aí, tem uma coisa, inclusive, particularmente grave, porque a refinaria Isaac Sabá era a única do norte do Brasil. A única pública. Então significa que o norte do Brasil inteiro está descoberta da política pública para os combustíveis executada pela Petrobras. Percebeu? Então assim, o norte do Brasil inteiro está descoberta da política pública para os combustíveis executada pela Petrobras. Então se hoje a Petrobras executa uma política de baixar o preço do gás de cozinha, baixar o preço da gasolina, baixar o preço do diesel e tal, isso não faz diferença nenhuma para os irmãos e irmãs do norte do Brasil. Vocês entendem a gravidade disso? Assim, uma região inteira do país está descoberta de uma política pública que só atinge as outras regiões do país, sabe? O elemento de destruição da soberania, o elemento de ataque violento à classe trabalhadora e toda a população do norte do país. E aí, o governo Lula não foi atrás de reestatizar essas refinarias e mantém uma política de distribuição de dividendos bilionários para os acionistas. Então, veja, aqui a inflação de 2024, ela está diretamente atrelada, como a gente viu, à questão do preço dos combustíveis. O governo Lula ele fez uma escolha e alguém vai justificar, dizer, mas Júnior, mas não dá, mas porque o Congresso, porque não sei o quê. Veja, gente. Veja, o preço dos combustíveis, como eu já falei, ele impacta diretamente no preço da comida, no preço da roupa, no preço das bugigangas que vocês compram em lojinha e por aí vai. Massa? Massa. É isso. Aliado a isso, como o Brasil é um país hoje, quase metade da força de trabalho está na informalidade, e aí pense em motoristas de aplicativo, entregadores de comida e por aí vai, o preço do combustível é uma questão central, inclusive para a sobrevivência de milhões de brasileiros. Sem falar num preço de elementos da indústria petroquímica como gás de cozinha e outros gases, inclusive, que compõem a cadeia da indústria. Por exemplo, o ar-condicionado, ele tem um gás ali que se usa, que eu esqueci o nome do gás e tal, que o preço subiu pra caramba também, né? Enfim, eu tenho um colega que ele instala ar-condicionado, ele falou que comprava lá o gás, que eu não vou lembrar o nome, a R$700 no começo do ano passado e hoje ele está comprando a R$1.500, sabe? É isso. Então veja, é claro que o governo não tem maioria no Congresso. É claro que teria a resistência do fim do mundo para enfrentar isso. É claro que teria uma pressão muito grande contra a reestatização das refinarias privatizadas, por exemplo, e mudar esse papel da Petrobras como a vaca leiteira do mercado privado. Tudo isto é verdade. E aí, agora veja, gente, teve resistência para criar a Petrobras, né? Se o argumento de vocês fosse levado a sério, a gente nem teria Petrobras, né? Porque... não, tem resistência, não dá para fazer nada, ela não tem maioria no Congresso. Então não era nem para ter criado a Petrobras, né? Não era nem para ter criado o movimento Petróleo é Nosso, né? Porque assim, resistência sempre teve, inclusive... Cá entre nós, a resistência na época de criar a Petrobras era muito mais violenta, muito mais bizarra do que é hoje. Porque na época da criação da Petrobras, estava-se em jogo uma possibilidade, a gente sabe hoje que não aconteceu, mas quem sabe de invadir militarmente o Brasil. É que por menos que isso, invadiram militarmente outros países, sabe? A Petrobras foi criada, né? A Petrobras foi mantida. Teve brigas do fim do mundo contra a privatização da Petrobras. E aí, veja, a partir do momento que você escolhe não tocar no tema, não politizar, não comprar um enfrentamento, não fazer um diálogo direto com a população, isso tem consequências, porque o governo não compra essa briga com medo da resposta e de perder popularidade. Mas aí o preço dos combustíveis dispara, isso tem impacto na inflação de alimentos e joga para baixo a popularidade do governo. Então, assim, tem por meia dúzia, né? Tem por meia dúzia, entende? Então, assim, todo jeito, veja, conciliação de classes não é evitar conflito, não, viu? Conciliação de classes é sair de uma briga para apanhar em outra. Conciliação de classes é isso. E esse governo nem é de conciliação, é um governo de rendição. Então, aqui uma escolha do governo Lula. Eu já falei no vídeo do meu canal, o governo Lula é pressionado pelo mercado. Esse vídeo, bota aí na tela, Maxwell. Eu falei assim, o governo Lula deveria ter comprado alguma briga. Ou a briga para controlar a política fiscal, ou a política monetária, e aí eu daria foco na política fiscal,
ou para retomar o protagonismo das estatais no investimento público, recompondo a Petrobras, tomando de volta a Eletrobras. O governo não escolheu comprar briga nenhuma. Então, além de uma alta dos combustíveis, está contratado para 2025, 2026 e 2027 uma alta do preço da energia elétrica, que já está todo mundo sentindo no bolso. Atenção, já está todo mundo sentindo no bolso. Uma alta do preço da energia elétrica, né? Eletrobras privatizada, né? Controlada pelo Jorge Paulo Lemann, o Teles e o Sucupira. Então, veja, gente, esse é um dos motivos da inflação de 2025, sabe? Essa é uma das questões que estão colocadas. E aí tem, aqui no Brasil, um falso debate. Eu fui muito atacado na época, inclusive, porque falaram que eu estava em cima do muro. Que é, vai explorar ou não o petróleo na foz do rio Amazonas. Eu falei assim, isso é um falso debate. Por quê? É um falso debate. Aqui preste muita atenção. De um ponto de vista ambiental, tem um debate sobre o prejuízo disso, que eu concordo. Perfeito? Eu concordo. Mas aí tem gente que fala assim, mas a Guiana pode explorar e os imperialistas querem que seja impedido que o Brasil explore o petróleo e não sei o quê, uma espécie de um nacionalismo, né? Um nacionalismo de ocasião, uma coisa meio Aldo Rebelo, finge que é nacionalista, finge que está preocupado com a soberania nacional. Meu irmão em Cristo, isso é chaveco. Sabe por que isso é chaveco? O Brasil é autossuficiente em petróleo. Em 2024, petróleo bruto, óleo de petróleo bruto, foi o item mais exportado do Brasil. Então, vocês irem lá no Google e colocar quais foram os produtos mais exportados pelo Brasil em 2024. Tá lá no topo, óleo de petróleo bruto, Então, assim, a gente tem petróleo bruto o suficiente, a gente exporta para uma desgraça, a gente não está vendo baixar o preço do combustível no mercado interno, não está usando essa abundância de petróleo, o fato do Brasil ser autossuficiente em petróleo, para baixar o preço da energia, condicionando uma estratégia de industrialização, porque esse ponto aqui é muito importante. Não existe industrialização sem baixar o custo da energia, viu, gente? Inclusive, a China, por exemplo, ela mantém estatal quase 100% a produção de energia. Energia no sentido mais amplo da palavra, né? No seu país, porque indústria não existe com um dos insumos fundamentais que é energia cara, sabe? É isso. Não existe, entendeu? Não existe. Então, assim, não tem consequência em baixar o preço para o consumidor final, não tem consequência de industrialização para o país, não tem consequência, inclusive, para reduzir as pressões na balança de pagamentos, porque, teoricamente, veja, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Se o Brasil faz um esforço de refinar o combustível e garantir uma produção de 100% da gasolina e do óleo diesel que nós consumimos, isso faz com que a gente deixe de importar. Deixar de importar significa deixar de usar dólar. Então, a diferença entre a quantidade de dólar que entra e sai na economia brasileira vai se reduzir, né? Vai sair menos dólar porque a gente não está mais importando combustível. Isso reduz a pressão na balança de pagamentos, isso ajuda a controlar o câmbio, isso aumenta, inclusive, a margem de manobra na política fiscal, né? E a maior controle na política monetária do país. Veja, nada disso está colocado em questão, pelo contrário. Quem é mais velho vai lembrar que quando o pré-sal foi construído, a promessa era que o pré-sal iria resolver. O pré-sal foi construído, é foda, né, gente? Quando o pré-sal foi descoberto, a promessa era que o pré-sal ia resolver os problemas do Brasil, né? Que com o pré-sal agora saúde e educação ia bombar. Já já o pré-sal acaba, E aí, gente? Sabe o que foi que virou o pré-sal? O pré-sal virou um novo ciclo de commodities. O pré-sal virou basicamente petróleo bruto para exportar, um domínio de monopólios estrangeiros, empresas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, da Noruega, da China, explorando o pré-sal brasileiro, e basicamente isso não significou nada em transformação da qualidade de vida para o povo trabalhador. É luta de classes na veia. Então, assim, tem monopólios estrangeiros ganhando e ganhando muito, tem importadores de combustível no Brasil ganhando e ganhando muito mesmo, e tem o povo trabalhador brasileiro se lascando para financiar esse lucro bilionário de uma meia dúzia e transferindo riqueza para fora, para outros países. Uma das consequências desse processo é a inflação interna,
que aumenta o combustível, aumenta o preço de várias coisas, como o preço de alimentos. E vocês entenderam porque é um falso debate. Esses leões da soberania nacional, supostos, né? Não tem que explorar o petróleo da foz do Rio Amazonas. Para quê, meu irmão? Para virar um novo ciclo de commodities? É isso mesmo? Para British Petróleo, para Texaco, para a empresa da China, para a estatal da Noruega e tal, comprar em leilões blocos para explorar e aí fica uma migalhazinha de royalties no Brasil e vai a riqueza toda para fora? É isso mesmo? Aí destrói o meio ambiente, causa impactos gigantescos, afeta a comunidade e o grosso da riqueza vai para fora. Ah, João, se a riqueza fosse para dentro, você era a favor? Não, porque não precisa. Não precisa. Hoje no Brasil, a gente teria capacidade de, presta atenção, de auferir mais riquezas, né, fechando essa torneira de riqueza para fora, importando derivados do petróleo, fazendo um esforço gigantesco nacional de autossuficiência em derivados do petróleo do que explorando um novo poço. Simples e objetivamente. E aí? É verdade ou é mentira isso que eu estou falando? Vamos fazer um debate sério? Hoje no Brasil, se a gente retomasse todos os poços do petróleo que foram privatizados e garantisse um processo do poço ao posto de gasolina, e toda a cadeia produtiva do petróleo tivesse controle público, preocupado com o desenvolvimento de complexidade produtiva no Brasil e com baixar o preço para os consumidores, a gente conseguiria criar muito mais riqueza do que sair furando novos poços de petróleo. Esse é o verdadeiro debate. Então, assim, hoje, na configuração atual, furar um novo poço de petróleo no Brasil é a mesma coisa que abrir um novo campo de soja. É abrir uma plataforma de exportação, vai transferir riqueza para fora, as consequências negativas ficam no Brasil, a maioria da população não se beneficia disso e um punhado de setores da burguesia interna tem lucros bilionários com isso. Sabe, esse é o verdadeiro debate. Aliado a isso, ainda tem a questão ambiental. Veja, gente, para a gente parar de usar o petróleo o quanto antes, a gente precisa controlar o petróleo. Para mim, é muito claro que uma das prioridades deveria ser hoje de imediato, setores que têm um impacto ambiental gigantesco, como extração de petróleo e mineração, obrigatoriamente 50% da renda gerada por esses setores deveriam ser reinvestidos em transformação produtiva para enfrentar o colapso climático e para fazer com que, por exemplo, o uso do petróleo deixe de ser necessário. Então, uma das coisas que a gente precisa para fazer isso é, por exemplo, transformar o modal de transporte do país, né? Porque assim, enquanto a gente tiver um modal de transporte centrado no elemento rodoviário, vai continuar se demandando petróleo para gasolina e para diesel, né, gente? Sabe, esse é o debate, né? Então, quando você sentir as coisas altas no supermercado, né? Você for no supermercado e vê o preço das coisas, lembre que isso acontece, dentre outras coisas, porque ano passado a Petrobras distribuiu 64 bilhões em dividendos para os acionistas privados. Mas aqui tem uma última questão. Veja, a União, o governo federal, ainda é o acionista majoritário da Petrobras. Isso significa que desses bilhões distribuídos, vários bilhões foram para o governo federal. Sabe o que isso significa? Jones, vai aumentar o investimento público? Agora o governo Lula tem mais dinheiro para investir em saúde, em educação, em cultura, em ciência e tecnologia, em infraestrutura? Não. Isso foi dinheiro para fazer superávit fiscal para cumprir o novo teto de gastos. Então, assim, a Petrobras vai distribuir bilhões para os acionistas privados e para a União. Esses bilhões que vão para a União não viram mais investimentos públicos. Pela regra do novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, esses bilhões viram superávit fiscal, que vai, no fim das contas, garantir o pagamento de juros e serviços da dívida pública, que nos últimos 12 meses está próximo de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Fui falar 1 trilhão, até me cuspi todinho agora. Você fica emocionado, puto da vida. R$1 trilhão. Ah, sim, gente. Desculpa ter que falar a verdade, mas aí é isso. A vida é feita de escolhas, né? A política também. A luta de classes também. Há aqui uma escolha na luta de classes. A escolha na luta de classes do governo Lula foi
manter o esquema criado pelo Temer e aprofundado pelo Bolsonaro de fazer a Petrobras a vaca leiteira do mercado e uma empresa que não joga a favor do interesse nacional, mas que tem como prioridade o interesse do acionista privado. O governo Lula decidiu manter isso e não enfrentar. Consequência disso dentre outras coisas, o preço dos combustíveis e o impacto disso na inflação. Então, assim, o que a gente faz para baixar a inflação? Uma das primeiras e principais medidas, gente, é recuperar a Petrobras. É tirar a Petrobras do papel de vaca leiteira do mercado privado. É fazer com que a Petrobras, a sua principal missão, não seja distribuir lucros e dividendos. É abrasileirar de verdade o preço dos combustíveis. É ter uma estratégia muito clara de autossuficiência na produção de derivados do petróleo. É ter muito claro uma estratégia de usar a renda petroleira para cada vez mais superar a cadeia produtiva centrada em torno do petróleo por causa das mudanças climáticas, do colapso climático. Esse é um programa revolucionário, esse é um programa popular, anti-imperialista para a questão da Petrobras e que o governo Lula não defende. Vai defender? Sinceramente, eu acho que não, mas todo mundo tem que ter claro, muito claro, que uma das consequências da inflação é que a Petrobras ainda não foi recuperada para o povo trabalhador brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.